Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, e esse é o Sua Excelência, o fato da semana que já foi marcada pelas imagens chocantes do aeroporto de Cabul, na fuga, né, dos afegãos, a fuga de um país que está em desintegração, de um país que foi dominado novamente pelas milícias do Talibã, né, de um país que vê o seu Estado ser capturado por uma milícia, de um país do qual os Estados Unidos, que se comprometeram a reorganizar a nação, foram embora sem fazer isso. Um país onde uma milícia, né, teocrática, desorganizada, uma milícia que não vê, que não respeita, que não obedece o Estado organizado, que não tem democracia, que não respeita a civilidade, que não respeita os direitos humanos, que, aliás, não crê que haja direitos humanos ante o que eles acham que tem que vigorar, que é a teocracia, o Estado deles. E trouxemos como convidada especial a jornalista Florência Costa, que já esteve conosco outras vezes. Florência, bom dia humano. Né? E por que Florência? Florência esteve no Afeganistão, né, em 2009, para cobrir uma eleição, quando o Talibã não estava, né, no centro do poder, já tinha sido afastado, mas não tinha sido plenamente derrotado. Eles, então, cumpriram o roteiro de volta, mas o Talibã estava sempre à espreita naquele momento. Florência, bom dia. Eu vou colocar aqui o artigo que você publicou na plataforma, né, Colabora, né, no projeto Colabora. Esse artigo, que está também republicado na plataforma Brasília, Afeganistão ontem e hoje, o anunciado fracasso da ocupação. Artigo no qual você descreve um Estado desintegrado. Bom dia, é um prazer tê-la conosco aqui. E o Eumano, que ontem lançou, enfim, o livro dele, Nas Asas da Mamata. Florência, essas imagens que assistimos, que testemunhamos do aeroporto de Cabul, da fuga, né, aliás, de uma grande fuga de um Estado que lembra outras fugas desorganizadas, como a de Saigon, e muita gente já fez essa comparação, mas me lembrou muito também o êxodo o êxodo na troca, né, de moradia entre refugiados da Índia para o Paquistão e do Paquistão para a Índia, quando foi criado, quando saiu, né, quando a Inglaterra, quando o colonizador britânico saiu da Índia e foi criada a nação indiana. Né? Florência, bom dia, queremos ouvi-la aqui. E o Afeganistão existirá como país daqui a alguns anos? Bom dia, Lula. Bom dia, Eumano. Você foi, assim, certeiro, né, ao comparar com a Índia. A gente estava comentando agora de manhã, eu e o Shoban, né, meu marido que é indiano, jornalista também, sobre exatamente isso, como lembrou a saída dos britânicos da Índia, né, que foi anunciada meses antes, foi de forma completamente atabalhoada, e resultou num problema humanitário que a gente sabe, né? A forma como os Estados Unidos entraram em 2001 já foi errada, a forma como eles ficaram foi completamente equivocada, fruto da ignorância, do desconhecimento, e a forma com que eles saíram também foi. Então, eu acho que o processo inteiro ele é recheado de problemas e
mentiras, e enganos e ignorância. E isso, quando eu fui para lá, quando eu fui para o Afeganistão, e eu conto nessa história. Essa história eu escrevi no domingo, eu estava muito angustiada, né, vendo aquelas cenas. Quando eu acordei no domingo, eu não sabia que, por exemplo, Cabul ia cair no mesmo dia, porque a previsão era de que ia demorar mais tempo, né? Eu achava que ia demorar alguns dias para cair. Enfim, eu escrevi com muita angústia, né? Porque eu tenho muito. Quando eu fui para o Afeganistão, foi em 2009, estava no meio da intervenção. A intervenção começou em 2001, né? Então, em 2009, quando eu morava na Índia e fui cobrir a eleição, foi a segunda eleição do Afeganistão, em 2009, o presidente era o Hamid Karzai, que era um horror, envolvido em corrupção. Isso. Era um empresário, né, muito próximo dos empresários americanos, Sim. do setor de petróleo e segurança, e que ele loteou o país e vendeu todos os contratos públicos, não é isso? E nesse processo estão os americanos juntos. Então, a forma como os americanos saíram derrotados, né, e o projeto americano saiu desse jeito. Eu acho que a imagem de domingo mostra, mas eles ganharam muito dinheiro. As consultorias, tem um livro que eu tinha comprado até na Índia, Descent into Chaos, de um jornalista que é o que mais conhece a história do Talibã. O cara que é uma sumidade, Ahmed Rashid. Ele tem vários livros, ele é muito conhecido. E ele fala isso dos contratos terceirizados, né? A USAID, por exemplo, a Agência de Desenvolvimento, ela usava consultorias de Washington, caríssimas, para os projetos de, digamos, reconstrução ou de reparação de ponte, poços. Foi tudo feito de uma forma mais superficial, mas com muito dinheiro envolvido, e muito mais caro. Por exemplo, escolas eram construídas com um preço muito mais caro do que ONGs locais poderiam ter feito. Entende? Então, todo o projeto, por isso que eu digo, ela começou errado, porque os Estados Unidos foram atacar em vingança, né, ao ataque terrorista, que não foram cometidos pelos afegãos, foi cometido pela Al-Qaeda e não pelo Talibã. O Talibã não programou o ataque de 11 de setembro. Foi a Al-Qaeda que estava lá, mas não foi o Talibã. Então, já começou errado. A forma como ficou foi totalmente errada. Não aprenderam a lição do passado, né? O Afeganistão é um país multiétnico, hipercomplexo. Eles quando foram para lá, os americanos não sabiam, não se deram trabalho de entender o país antes, e mesmo durante o período que estiveram. Então, quando eu cheguei lá em 2009, só para resumir, eu fiquei surpresa, porque, de uma certa forma, assim, porque o processo de ocupação já estava muito ruim, né? Só para você ter uma ideia, a Hamid Karzai, que era o presidente, foi reeleito naquela eleição, foi bizarra. O apelido dele era prefeito de Cabul. Por quê? Porque eles diziam assim, ele só controlava Cabul, mas assim, nem Cabul eles controlavam, porque quando eu cheguei lá, no dia seguinte teve um ataque de foguete à residência dele pelo Talibã. Do hotel, a pousada que eu fiquei, que era uma pousada para jornalistas, muito interessante a história da pousada, você via o local de onde os talibãs estavam, bem ao longe, assim, mas dava para ver nas montanhas, assim, onde eles estavam, né? E eles atacaram a residência dele, só que ele estava já abrigado em outro lugar. Então, foi uma eleição que não teve participação, estava vazia, a cidade, todo mundo me falava, você está vendo uma Cabul vazia, no geral é bem cheia, né? Mas porque todos fugiram de medo, porque o Talibã dizia que estava contra a eleição, dizia que ia cortar o dedo das pessoas que votassem, porque lá no sul da Ásia, no geral, na Índia também, você pinta o dedo, né? Quando você vota, para saber que você já votou, o teu dedo fica pintado com uma tinta indelével. Sabe? E aí, na Índia também é assim. Então, na Índia é assim, isso. Tempão, E lá no Afeganistão, porque é muito interessante, porque eu fui para lá em 2009, mas eu acho que eu já fui com uma noção da cultura daquela região do sul da Ásia, porque tem regiões na Índia muito conservadoras, que não são muçulmanas, são hindus, ou regiões muçulmanas também, com população muçulmana na Índia também, que a Índia tem uma imensa população muçulmana,
mas muito conservador o ambiente. E isso é o Afeganistão. A cultura local, ela não é nem Cabul. Cabul não é um retrato do Afeganistão. 80% da população do Afeganistão vive no interior. 44% da força de trabalho é na agricultura. Se você vê hoje, os índices de desenvolvimento são muito ruins ainda. Então, 20 anos de ocupação para isso. Por quê? Porque a ocupação, eu conheci um grande jornalista lá, americano-suíço, que já tinha cobrido a invasão soviética. E ele costumava andar, por muitas décadas, ele já andava pelo Afeganistão. Ele costumava cobrir, mas ele andava pelo país. Ele caminhava, ele gostava de dizer assim... O nome dele é Eduardo Girardet, mora na Suíça até hoje, né? Lançou alguns livros, já muito interessante ele. Ele fazia essa análise, os americanos vieram com arrogância, com ignorância, não envolveram a população local nos projetos. Os projetos de desenvolvimento foram esses projetos que eu comentei, né? Falhos completamente. Então, era para dar tudo errado em 2009. Eu já saí de lá, eu me lembro que eu fiz uma entrevista com o Eduardo Girardet e eu me lembro que uma pergunta foi assim, por que deu errado? Em 2009. Aí ele falou, deu errado por isso, por aquilo, ele fez todo um diagnóstico. Então, assim, para mim, surpresa zero, desde que eu vivi na Índia até 2012. Tá? Eu me lembro que antes de vir para o Brasil, já se falava das negociações com o Talibã, ia voltar. Eu me lembro que a mídia indiana já cobriu, olha, já está tendo negociação com o Talibã do bem. Perguntar uma coisa. Lula, deixa eu só... Não, pode falar, uma questão, claro. Porque é exatamente isso que ela está falando. Aí, Florencio, eu fico com uma curiosidade muito grande. Primeiro, bom dia, obrigado por estar aqui de novo com a gente, sempre uma alegria. Parabéns pelo livro. Obrigado. Está aqui está aqui o livrinho aqui. Tá. Olha só, aí eu queria saber como é que funciona, porque assim, a gente não viu combate. Não sei se não teve, acho até que teve alguma coisa nessa chegada final agora. Você tinha um exército afegão treinado pelos Estados Unidos, com mais de 300 mil homens. O que aconteceu ali? Foi chegando, foi tendo uma debandada desse exército? Como é que isso foi acontecendo para o Talibã chegar e tomar tudo? Dá para ter uma ideia disso? Não, e também aí, deixa eu agregar o que eu ia te perguntar. O Talibã entrou em Cabul, mas ele não controla todo o Afeganistão. Ainda há risco de uma desintegração do país em guerra civil. Sim, não dá para descartar nada. Ainda pode haver resistência, muitas coisas. Não significa que não é porque não teve resistência no domingo que não vai ter depois. Porque o país, os talibãs, eles são pastuns, a etnia majoritária lá, pastum, que fica no sul. E esse pastum, eles chamam até a região onde a base deles, né, que inclui aquela parte que vai para a fronteira do Paquistão, que inclui uma parte do Paquistão. A região onde os pastuns vivem é uma parte que os britânicos fizeram uma fronteira no Império Britânico que não foi reconhecida pelo Afeganistão. Então, isso já é um outro problema. São tantos problemas lá que dá horas de conversa, entendeu? São vários tipos de problemas e problemas históricos, problemas de conflitos de etnia, os líderes tribais, né? Isso os russos aprenderam na pior forma possível também, né? Que não é uma equação simples o Afeganistão. O Afeganistão não é uma coisa só, são vários retratos ali, né? O Talibã, ele já estava dominando parte do país antes, como quando eu fui, por exemplo. Tinha regiões que você não poderia ir porque o Talibã já governava, já tinha o controle. Né? Eu me lembro que quando eu cheguei em Cabul, eu perguntando lá para a primeira mulher afegã que eu conversei, como é que eu devo me portar? Porque a primeira coisa que você tem que saber, qualquer lugar que você vai, é como que você deve agir, né? E como mulher lá no Afeganistão. E ela disse, olha, sempre cobre a cabeça, porque ano passado uma jornalista norueguesa havia sido morta. Eu não sei direito quais foram as circunstâncias da norueguesa, nem apurei. Eu falei, beleza, eu trouxe um monte de dupata, que é aquela echarpe indiana, na mala, e botava e cobria, fazia o hijab, né? E me disseram, olha, em Cabul, você botando o hijab, tá ótimo, não precisa ser burca. Mas eu comprei burca lá, porque caso, enfim, não sabia o que ia acontecer, né? Mas no interior você tinha que usar. Então, isso naquela época. Cabul era uma cidade fortaleza, as pessoas, a minha própria pousada, eu vivia atrás de um bunker
que, aliás, era uma forma também, muita gente ganhava dinheiro construindo bunkers. Ou seja, essa indústria de segurança, a indústria da, digamos, da segurança, da A indústria milicianização. milicianização, exatamente. Que é É uma muito, coisa medieval. Que é dá uma muito coisa dinheiro. medieval. Né? E dá muito dinheiro, as Isso. pessoas ganham muito dinheiro. Agora, o Talibã é isso, o Talibã, quando eu falei que já estavam negociando antes e tal, essa negociação já vinha há tempos. Agora, vai ser um processo diferente agora. A gente não está em 1996, foi quando eles surgiram, foi em meados dos anos 90. Né? Aliás, eles surgiram até por criação do serviço secreto, o grupo em si, né, do Paquistão. O Paquistão é um ator fundamental ali. E com o apoio americano, né? E eles surgem com apoio americano para lidar com a invasão soviética, né? Exatamente. Aí é que surge todo o problema, o apoio americano. Os americanos entraram como se fosse Rambo. Rambo não resolve nada, ele só faz sucesso no cinema. Mas a atitude de Rambo nunca vai funcionar. Então, assim, foi mais uma... você sabe, né? Os britânicos, primeiro, invadiram 3 vezes no século XIX, saíram em 1919. Tem um vice-rei da Índia, na época, 1850, alguma coisa assim, que falava, olha, os afegãos aturam miséria, aturam dificuldade na vida, mas não aturam invasão estrangeira. Uhum. Eles vão se rebelar. No primeiro momento que eles puderem, eles vão se rebelar. Então, para entender o Talibã e o povo afegão do interior, tem que entender quem são os pastuns. Então, por exemplo, quem for antropólogo, é bom ler o que é o pastum, o que é o Talibã. O Talibã é um reflexo da cultura local também. Ele não veio. Eles derrotaram os mongóis lá há milênios, né? Eles derrotaram um grande exército mongol também. Né? É uma história de tentativa de ocupação. Você ocupa, você invade, mas você não conquista. Então agora, é isso. Eles sabiam antes. Não é? Agora, Florência. Assim, surpresa, sim. A rapidez foi, né? De uma hora para outra. Eu mesmo no domingo acordei pensando que eu ia ter alguns dias. Eu até falei, vou propor essa matéria, né? Mas aí eu pensei que ia ter alguns dias, mas não. Mas aí eu falei, não, melhor escrever logo. Foi bom eu ter... A rapidez que está gerando uma crítica de diversos setores, tanto na cena interna americana quanto no cenário internacional. O Biden resolveu entregar, né, aquilo que era um território ocupado pelos americanos, aonde os americanos gastaram $1 trilhão, com contratos que foram divididos com empresas americanas dessa área de petróleo e segurança, né, e de infraestrutura também. Né, mais do que o orçamento, ou igual ao orçamento que eles estão propondo para a retomada da economia americana pós-pandemia, né? E o Biden resolve fazer a saída de uma maneira desorganizada, sem dar segurança para os americanos que estavam lá, mas, sobretudo, sem dar segurança para os afegãos que colaboraram com a ocupação americana. Né? E isso pode se converter numa tragédia humanitária sem precedentes. Fica um exemplo. Não colabore com a próxima invasão americana. Né? Qualquer que seja o povo do mundo, porque você vai ser traído. Todo o processo de ocupação, permanência e saída dos Estados Unidos no Afeganistão foi um processo recheado de mentiras, né? Venda de ilusões e mentiras, como a saída também, e o Biden mentiu nessa coletiva, em alguns momentos ali. De que eles não tinham, eles vendiam uma ilusão de que iam reconstruir mesmo a democracia, iam construir um processo democrático no Afeganistão, como se fosse possível fazer isso. Não é possível. Da forma como eles fizeram, não. Se você lê o Ahmed Rashid, os livros que ele escreveu sobre esse processo, ele mostra, né, que não havia, e o próprio Girardet, que eu conheci lá, também comentava isso, não havia uma coordenação das forças americanas com os outros, mesmo com os outros países. Por exemplo, agora,
eles não poderiam ter feito um processo muito mais longo. Eles já sabiam há muito tempo que não deu certo, já se sabia há muito tempo. Se eu sabia da Índia em 2012, é óbvio que eles sabiam. Todo mundo já sabia há muitos anos que não ia dar certo. Então, não poderia ter feito... inclusive, o Rashid fala isso, né? Os americanos deviam ter agido muito antes, deviam ter negociado com o Talibã muito antes. Mas muito... Rashid, que é o jornalista que mais entende o assunto. Uhum. É uma referência para quem quer ler sobre o assunto. E a Cláudia Mortari pergunta aqui se os talibãs têm apoio popular. Eles exercem o poder pelo temor, né? Mas eles têm... pelo temor, mas também tem apoio, Eles têm algum apoio, porque o interior do Afeganistão, não acho que seja em Cabul, eu acho que, claro, eles se impõem pelo temor, eles se impõem pela força, é uma visão completamente regressive, né? É regressiva, é retrógrada. Ultrapassada, né? Vai ser um retrocesso. Quando eu estou fazendo essa crítica dos Estados Unidos, eu não quero que leiam como, pelo amor de Deus, né? Como nenhum tipo de elogio, né, ao Talibã, de jeito nenhum. Estava muito angustiada no domingo, pensando nas pessoas que eu conheci lá e tal. Mas o próprio Rashid, eu procurei uma análise dele para ver o que ele estava dizendo de hoje, porque ele foi o primeiro cara que entrevistou os talibãs em 93, 94, quando eles surgiram. Ele disse, olha, é diferente agora, porque é outra geração, é outra situação, e eles passaram por um processo de conhecimento. Hoje, os líderes do Talibã, eles sentaram na mesa de negociação em Doha, eles viajaram para Moscou, para Pequim, para Teherã. Eles conheceram o mundo, que em 96 era aquela coisa aqueles líderes da caverna que nunca tinham saído. Hoje é diferente. Eles, por exemplo, olha que curioso, eles aprenderam a usar a mídia. E eles, se você vê, no domingo, eles estavam fazendo selfie do palácio. Eles aprenderam, segundo o Rashid, né? Segundo o Rashid, eles aprenderam a usar a mídia, sabe com quem? Com a Al-Qaeda, que ainda existe, né? Então, todo aquele papinho do americano de entrar, vai voltar a Idade da Pedra, vou riscar o Afeganistão do mapa, é o cowboy, o Rambo. Tá lá, 20 anos, trilhões de dólares e 300 mil vidas, a maioria de afegãos, né? Lógico, e nada, para o nada, entendeu? Então, assim, eu espero que dessa tragédia toda fique a primeira lição sobre a postura americana, né? Eu acho que isso. Fica e essa... aí, Florência, existia uma parte da sociedade afegã, né, uma parte até muito grande, talvez majoritária, que apoiou a invasão americana, que se apegou à invasão americana, imaginando que eles iriam remontar, né, a estrutura de Estado-nação e devolver o Afeganistão, né, a uma linha mais razoável do ponto de vista de gestão de Estado. Não aconteceu. Sim. Isso não aconteceu porque isso não estava na prancheta dos americanos. Agora, eu quero começar a conversar sobre esse parâmetro aqui. Nós, desse lado de cá, ocidental, né, do mundo, nós aqui no Brasil, nesse país que hoje é um país profundamente dividido, nesse país que é um país que hoje a gente começa a enxergar de forma mais clara que há pessoas, né, e não são poucas, com uma visão medieval das relações entre as pessoas, com uma visão medieval, né, das relações políticas, com uma visão medieval das relações de poder. Nós olhamos para o Afeganistão e ficamos indignados como é que aquilo pode estar acontecendo. Mas veja bem, vamos colocar um cobertor sobre essa realidade. E eu queria ouvir vocês dois em relação a isso, porque eu tenho feito esse exercício. Vamos colocar um cobertor, separa o Afeganistão. Veja bem,
É um Estado que foi capturado nas suas instituições por um grupo miliciano que acha que Deus, o Deus deles, né, está acima de todos, acima de tudo, né, que não reconhece o poder judiciário, né, não existe Supremo Tribunal Federal, a lei é a lei que eles querem, não existe uma corte constitucional, não existe uma estrutura política, né, e querem impor essa vontade do ponto de vista das armas. Qual a diferença daquelas fotos do grupo de talibãs que ocupou o palácio presidencial em Cabul, das fotos que nós vimos de elementos ligados, inclusive os filhos, ao presidente da República no Brasil, ou ao Roberto Jefferson, que está na cadeia, posando com armas, como se fosse um Rambo, né, de Madureira, né, criando, armando a sociedade, armando os espíritos de brasileiros contra brasileiros, essa desintegração do Estado, assim, guardadas as proporções do que a gente está falando, que a gente olha aquelas imagens e fica pensando como é que o Afeganistão, que foi um país organizado, que foi um país onde as instituições civis exerciam o poder, né, e aonde existia nos anos 60, até o começo dos anos 70, existia uma relação de civilidade e de olhar para frente, de esperança e de progresso. Vejam bem, a gente está num país onde está se disseminando o discurso de ódio, o discurso de divisão, o discurso de militarização, o discurso de Deus está acima de tudo e nós não reconhecemos essa lei porque não fomos nós que fizemos. Se esse grupo vencer, se a resistência democrática não vencer, né, o Brasil pode virar, guardadas as proporções, um Afeganistão. Mano, eu queria te ouvir sobre isso, antes da Florência. Olha, eu não conheço o Afeganistão, conheço ali perto alguma coisa, já andei ali Azerbaijão, Geórgia, andei tangenciando, mas eu não tive, andei na Turquia. Você não teve a coragem da Florência, né? Você não foi para o Afeganistão. Não tive essa coragem da Florência, não. Aí, assim, são países completamente diferentes, né? O Brasil e o Afeganistão. Não sei nem se tem como é que são as relações, se tem alguma relação comercial entre eles, até eu não sei se a Florência tem alguma informação sobre isso. Então, assim, são culturas diferentes, geografias diferentes, não tem nada a ver um país com o outro até onde eu consigo imaginar. Mas, vendo as imagens dos talibãs chegando, armados, aquilo não é um exército regular, constituído, aquilo é formado segundo ali as condições do país, segundo as condições das comunidades, das etnias, dos grupos, e se armando, e também com todas as conexões externas que já teve. Esse povo não está armado assim também, essas armas, eles não plantaram essas armas também chegaram lá, então tem todo um mundo aí. Quando eu vejo esse mundo chegando, sabe, esses talibãs nessas condições, com essas características, tomando o poder, dá medo do que acontece no Brasil com milícias, né? Que são organizadas nas comunidades, não são exércitos regulares, tem todas as conexões aí com vários mundos, então nesse aspecto sim me preocupa, mas feita a ressalva de que são processos históricos absolutamente diferentes, momentos políticos diferentes, o Brasil não vive sob uma intervenção, que era o caso que acontecia com o Afeganistão. Então, acho sim, Lula, a sua preocupação absolutamente pertinente, porque nós vivemos um mundo de descontrole, sim, aqui também. Nós temos um mundo em que essas milícias têm ligação direta com o Palácio do Planalto, então, o que dimensiona isso, dá uma proporção maior para isso.
Então, eu acho que, não sei se eu respondi a sua pergunta, assim, mas a minha impressão, é uma impressão mesmo, né? Sem informação e sem conhecer o Afeganistão. Mas o que me choca, a primeira coisa que me vem à cabeça é isso, o medo o risco que a gente corre com esses milicianos organizados por aí. E o fundamentalismo religioso no fundo, né? Florência, você acha que a gente tem esse risco? Você que viveu em país, você viveu na União Soviética, ainda sob o Estado comunista, você viveu na Índia, né? Você conheceu, você viajou, você fez grandes reportagens nesse lado asiático, né, do mundo, que, aliás, a gente tem um viés muito estranho de não olhar o mundo sob a perspectiva da Ásia. A história do mundo, né, da perspectiva asiática, ela é completamente diferente da história da humanidade que nós escrevemos aqui do lado de cá do mundo, do lado ocidental. E Florência viveu daquele lado, né? Florência, você acha que tem, guardadas as proporções, eu faço a ressalva aqui de novo, mas tem elementos de alerta para a gente? Acho que sim, eu concordo com vocês. Tenho medo, né, do processo que a gente está vivendo, porque a sociedade... Eu tive na Iugoslávia também, na época da desintegração. É muito fácil desintegrar o tecido social, assim, sabe? Pela manipulação dos ódios, o uso da religião, a militarização, né, da religião. Isso aconteceu, obviamente, no Afeganistão, o Talibã, e agora vai voltar numa outra fase diferente, mas vai voltar, né, esse retrocesso. E na Índia, de alguma forma, também a religião é muito usada na política, né? Então, eu vi isso. E os conflitos internos, a manipulação de um dia o seu vizinho é seu amigo, no outro dia já é seu inimigo, o ódio, né? A manipulação do ódio. E isso eu tenho medo aqui no Brasil, porque é isso que a gente tem visto. O discurso oficial, ele é um discurso bélico, né? O discurso oficial é bélico, misturando religião, misturando sentimentos dos mais variados, essa questão das milícias, né? Essa militarização que está sempre envolvida com um interesse financeiro. Isso a gente também tem que prestar atenção, né? É muito dinheiro que se joga nisso, né? As pessoas, por exemplo, lá no Afeganistão, os empresários afegãos e estrangeiros faziam dinheiro construindo bunkers, uniformes militares, ficaram ricos, construindo todo esse aparato, toda essa militarização da sociedade, ela é uma indústria. E como se deu lá, se deu no Iraque, se deu na Síria, né? A Síria em processo de desintegração, e se deu na África, né? Se deu em Angola, né? Para a gente falar de um país que fala português, né? De um país tão próximo da gente do ponto de vista cultural, até do ponto de vista geográfico. Angola está ali, olhando para Recife e vice-versa, né? Luanda e Recife estão frente a frente, né? É tão próximo, né? E é tão igual, né? A indústria militar, a indústria da segurança e o discurso de ódio vigora, né? Em religioso, né? E religioso, exatamente. É muito assustador, né? Florência, eu queria que você falasse um pouco sobre a geopolítica agora. Como é que fica aquela região, as relações com o Talibã? Você já falou que eles já viajaram, já andaram frequentando aí ambientes diplomáticos. Queria que você falasse como é que fica China, Rússia, Índia, Paquistão, Irã, como é que fica esses países ali mais do entorno e o que dá para prever disso aí? Vai ser muito complicado esse xadrez. Esse xadrez, o geopolítico, envolve principalmente ali na região Paquistão, onde os talibãs se refugiaram esse tempo todo. Eles ganharam, enquanto houve a ocupação americana e ocidental, eles estavam refugiados no cinturão Pashtun do Paquistão, né? Eles estudaram lá,
Então, agora, essa nova geração de Talibã, os jovens que a gente viu na televisão, eles estudaram, fizeram faculdade lá em Peshawar, em Quetta, que é essa região paquistanesa. Então, vai ser outra história, a gente vai ter que observar. Que vai ser um retrocesso, é óbvio que vai ser, mas vai ser diferente de 96, porque são outro processo. Agora, a geopolítica ela é mais complicada, né? Você tinha o grande jogo do século XIX, que era chamado, aquela expressão, o grande jogo, que era a disputa do Império Britânico com o Império Russo Tsarista, que envolveu a disputa no Afeganistão. E hoje você tem o grande jogo 2.0 aí, que é muito mais complexo, envolve China, Rússia, a Índia, o Paquistão e o Irã, principalmente ali no entorno. Você tem o projeto da Rota da Seda da China, a China já vai fazer projetos de construção, com projetos comerciais ali com o Afeganistão, a Rússia também vai entrar. As negociações foram feitas também na Rússia, foram feitas em Doha, nos Emirados Árabes. E todos esses atores são muito complexos, tem 4 potências nucleares lá, né? Nesses atores. A Rússia, a China, que aí são grandes potências, e potências regionais, quer dizer, nucleares, né, como a Índia e o Paquistão, que são inimigos. Então, essa inimizade entre Índia e Paquistão é um fator importante, que já está tendo reflexo. E a preocupação da China é pragmática em relação à fronteira, né? Mas os chineses são pragmáticos extremamente também do ponto de vista negocial. Não como a China é um país de economia capitalista imperialista, mas de regime político comunista, vamos dizer, pela estrutura política, é um regime verticalizado, né? E eles entram em países como esse para saber o que nós temos a explorar aqui e como nós podemos fazer um acordo onde talvez nem entre dinheiro direto, mas o que é que a gente pode explorar aqui, o que é que a gente pode deixar de bens aqui. E aí eu falei, não por acaso, eu falei em Angola, eu vi em Angola regiões com obras chinesas, onde os chineses chegam para, por exemplo, explorar o petróleo em campos da Sonangol. Eles exploram, levam os chineses, fazem a exploração, eles constroem condomínios fechados onde só moram chineses, né? Eles criam um comércio dirigido aos chineses e vida que segue, né? Não importa qual é o regime, qual é o sistema, como é que está o povo fora daquele condomínio e fora daquela relação, né? Você acha que o sistema que deve ser implantado, e veja, a China foi o primeiro país que já reconheceu o governo talibã, depois que eles entraram no palácio, né? E, neste momento, a China tem feito críticas profundas, muitas delas são corretas, né? E você já citou muita coisa aqui, né? Aos erros americanos na ocupação. Então, você acha que a China é um elemento... a China, com o papel que ela tem hoje na política externa, com o papel que ela tem hoje no comércio exterior, ela pode ser um diferencial profundo nessa nova tomada do poder dos talibãs, diferente do que aconteceu entre 1996 e 2001, quando os talibãs governaram o Afeganistão? Sim, vai ser... a gente vai ter que observar o que vai acontecer, mas vai ser um fator... vai ser uma situação bem diferente agora, justamente por essa nova configuração, né? Eu estava lendo a imprensa paquistanesa nos últimos dias, e eles estavam dizendo, porque os talibãs já foram lá negociar com os paquistaneses, no domingo mesmo já voaram para lá, muito ligado. Então, eles estavam dizendo, a solução é regional. A solução no Afeganistão, né, inclusive a tentativa de minorar os estragos nos direitos humanos, nos direitos das mulheres, etc., ele passa também por essa configuração regional e vai envolver todos esses atores, não só a China, mas a China também. Você vê como é complicado a questão da segurança, dos atentados, da segurança ali dos países.
Teve um atentado terrorista em julho agora, no Paquistão, na região do Paquistão, que matou 9 chineses, uma obra lá, que agora eu esqueci que tipo de obra que era. 13 pessoas morreram, 9 engenheiros chineses. Alguns dias antes da derrota, agora no domingo, acho que 3 dias antes da tomada de Cabul, o Paquistão lança dá o resultado da investigação dele, que eu não sei se está correto ou não, e diz que o Talibã, que o Afeganistão, grupos do Afeganistão estavam no meio, que serviços secretos da Índia estavam no meio, não sei se já negaram, o governo da Índia já negou, mas tem uma série de interesses ali, porque tem essas disputas, por exemplo, da China, né, com a Índia, do Paquistão com a Índia, a aliança da China com o Paquistão, da China com a Rússia, e o Irã com o Paquistão. Como tudo isso vai se dar? É uma incógnita, a gente não sabe. A gente não sabe como vai ser o governo, eles estão dando sinais de que vão fazer concessões, e aparentemente vão mesmo, porque eles querem um reconhecimento internacional, por isso que é diferente de 96. A situação é outra agora, por isso que a gente não pode pensar assim, vai acontecer exatamente o que aconteceu no primeiro governo talibã. Não, acho que não. Mas, eu acho que as forças regionais elas vão ter que atuar como forma de pressão em cima, para tirar concessões na direção de alguma coisa menos cruel, entende? Então, isso tudo está em aberto. Agora, a forma de atuação da China é totalmente diferente da atuação, como foi a atuação soviética e como foi a da americana. Vamos ver. Agora, a China está preocupada com a situação de segurança lá. Isso eu tenho certeza. Uhum. Então, não é só comercial. Acho que por isso que eu dei exemplo desse atentado, que ocorreu agora. Né? Existe um tabuleiro de xadrez ali muito complicado, que envolve esses setores, serviços de secretos de todos esses países, estão antenadaços. Tá? É uma disputa ali entre essas próprias potências ali, países, né, no entorno. Ocorreu também em janeiro e fevereiro, na fronteira indo-chinesa, aconteceu também uma escaramuça ali, com a morte de 2 chineses de um lado e de 2 indianos do outro, que eram guardas de fronteira, né? E eles tiveram um conflito, também é uma coisa muito marcante ali, né? Na região do Himalaia, se eu não me engano. De vez em quando tem conflito ali, esses conflitos menores acontecem de vez em quando. Em 2020, eu acho que foi 2020 ou 2019, que teve o conflito maior, que morreram 20 soldados indianos, mas isso faz parte dessa disputa, e os Estados Unidos entram, né, como estando do lado da Índia nesse confronto com a China, que é o que vai dominar a geopolítica agora, que já está dominando, que é o confronto entre os Estados Unidos e a China. E isso vai ter nessa questão do Afeganistão também. Tem uma ligação dos talibãs com grupos radicais na Índia, da Caxemira, também? Não diretamente. O que acontece é assim, os talibãs eles foram inspirados, como vários outros grupos do sul da Ásia. O sul da Ásia tem uma população muçulmana imensa, né? A Índia, a segunda maior população, é muçulmana, depois dos hindus, né? Então, tem 180 milhões de muçulmanos na Índia. Um dos grupos muito importantes ali no sul da Ásia é chamado de Deoband, que é um grupo que tem um secto, né, uma escola pedagógica do Islã muito conservadora. E inspirou as madrasás do Paquistão, da onde os talibãs estudaram. Talibãs é estudante, né? O nome se refere a isso. Eles estudaram nas madrasás do Paquistão. Então, toda essa região, Afeganistão, Paquistão, Índia, parte dos muçulmanos, da população muçulmana, se inspiram nessa escola que nasceu no século XIX. Mas, assim, eles não estudaram na Índia, não tem nada a ver, assim, de terem vindo de lá, não. Só tem essa referência. Então, mas eles não estão diretamente ligados. Agora, o que está acontecendo nos últimos dias, e que eu percebi ontem, por exemplo, os sites dos extremistas hindus, digamos assim, né, dos setores políticos hindus lá na Índia, mais radicalizados, estão começando a fazer a ligação. A escola Deoband inspirou o Talibã. Portanto,
os nossos muçulmanos têm alguma ligação com o Talibã. Não é verdade, né? Sim, mas isso também porque existe uma guerra religiosa do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o Modi, eu não sei como é a pronúncia correta, com os muçulmanos, e isso é o ponto de maior tensão hoje na Índia, e que nessa nova configuração pode se tornar uma tensão política militar, né? Caso os talibãs comprem essa briga dos muçulmanos indianos, que não são só não reconhecidos pelo Modi, né? Eles são reprimidos pelo Modi. Sim. Não, é muito perigoso essa história. Por isso que a Índia é um fator fundamental ali, porque, claro, que a Caxemira já foi um dos pontos mais perigosos do mundo, tensão, pode acontecer algum tipo de insurgência lá. Isso aconteceu depois da saída dos soviéticos no Afeganistão. Mas o que está acontecendo hoje, que é curioso, é que, por exemplo, o governador do estado de Uttar Pradesh, que você visitou, Lula, onde fica o Taj Mahal, onde fica o Taj Mahal, ele é muito radical. E o Modi está perdendo popularidade. A última pesquisa dele, ele despencou de popularidade, tá? De 60% para 20 e tantos por cento, uma coisa assim. E um político que está crescendo é esse governador do estado de Uttar Pradesh, que é super radical, um hindu radical. E ele criou um comando agora, esses dias, antiterrorista, digamos assim, nesses locais onde tem essas escolas Deoband, entendeu? Então, eles vão usar isso para aumentar o conflito ali dentro, os setores mais radicais. Então, você vê como uma coisa que acontece no Afeganistão, ele tem reflexos em toda a região. Vai ter reflexo. Talvez acirre mais o conflito lá e seja usado politicamente. Vai ser usado politicamente. Já ficou claro para mim quando eu vi essa notícia. Criou um comando da polícia lá, antiterrorista, fazendo essa ligação dos Deoband com o Talibã, que não tem uma ligação direta, entende? Essa escola ela inspira vários grupos muçulmanos em todos. Os Deoband da Índia não são terroristas. Os atentados terroristas que ocorreram na Índia foram todos patrocinados dentro do Paquistão. Não foi dentro da Índia. Não foi pelos muçulmanos da Índia, entendeu? É muito... Olha, gente, vai dar uma treta. Agora, nessa ponte, né, com a licença histórica, com a licença até a licença do que a gente pode antever aqui. Eu ontem, em cima de 2 artigos muito bons da Cristina Serra, jornalista, e do Álvaro Costa e Silva, jornalista também, ambos na Folha de São Paulo, na página 2 da Folha de São Paulo, sobre a venda, o leilão, né, na feira de imóveis da Caixa Econômica Federal, o leilão do Palácio Capanema, a antiga sede do Ministério da Educação e Cultura e do Ministério da Educação e Saúde, lá de trás, né, no Rio de Janeiro. Um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, entre outros, com paisagismo do Burle Marx, uma joia da arquitetura brasileira, sendo colocado num feirão de imóveis para ser leiloado, porque o governo precisa fazer caixa. Nós temos o absoluto... As pessoas que não estão... Como eu estou um pouco mergulhado nesse mundo hoje, de roteiros e de cinema, de série, por questões profissionais, e não tinha essa passagem antes, eu estou vendo o desmonte que está acontecendo na área do audiovisual brasileiro. O audiovisual brasileiro que vinha amadurecendo de maneira clara e visível, né, para se tornar uma indústria de fato, porque ela é um setor da economia que não só projeta o país e a sua cultura lá fora, mas que gera emprego e renda aqui dentro. E durante esse período do Bolsonaro, 2 anos e meio, parece que se soltou uma bomba nesse setor. O setor brasileiro da indústria do audiovisual
se desmontou, assim como o teatro, assim como o Eumano ontem lançou um livro numa live, mas a indústria editorial brasileira está completamente desmontada. As editoras, as antigas grandes editoras brasileiras, estão no estado de penúria. Mas eu traçava, pegava esses dois artigos da Cristina Serra e do Álvaro da Costa e Silva e comparava com a implosão dos Budas de Badian, né, que foi promovida pelos talibãs. Eram monumentos gigantescos, 2 Budas belíssimos, com mais de 2.400 anos. Eram obras assim espetaculares, monumentais, inscritas no patrimônio da Unesco e que foram dinamitadas pelos talibãs porque não representavam a cultura deles. Mas aí eu quero traçar esse outro parâmetro da questão cultural, porque essa guerra do ódio, essa divisão, ela desmonta a cultura e ela salga o território. E isso a gente está vendo aqui no Brasil, guardadas novamente as proporções. Não é a implosão de 2 Budas gigantescos e maravilhosos, mas é a destruição silenciosa da cultura. Eu exagero, eu estou dramático demais ao falar disso? Eu falo, né? Pode, sim, por favor. Não, eu acho que a sua expressão, Lula, salgar o território foi perfeita. A destruição da cultura, ela salga o território, isso aconteceu no Afeganistão, né? O Buda de Bamiyan, ele era um grande símbolo da civilização de Gandhara, que era uma civilização budista que teve no Afeganistão, né? Séculos atrás. Maravilhosos, era de chorar, né? Você chora vendo aquela imagem. Os japoneses tinham até um projeto para reconstruir, alguma forma, reconstruir, não sei como que eles iam fazer, alguma imagem, colocar alguma imagem lá. Agora já foi, né? Destruiu e salga o território, né? Como você fala. Eu sinto que a gente está salgando o nosso território de outra forma, é claro, tudo guardado às devidas proporções, como vocês dois falaram, né? Mas eu estou muito angustiada com o Brasil, sabe? De tudo que eu vi no mundo, como eu falei, das desagregações sociais, culturais, religiosas, né? As imposições religiosas, a militarização. A gente está vivendo um processo que eu nunca imaginei que a gente fosse viver, de destruição mesmo. Eu acho Exatamente. que o paralelo ele existe, não quer dizer que é igual, é claro, é como o Eumano falou, corretíssimo, é outra história, é outra situação social, econômica, enfim, outra religião, mas há um paralelo de destruição. E na cultura é visível, né? É muito preocupante. Sim, porque acontece tanto esse exemplo que o Lula deu, né, do prédio lá no Rio de Janeiro, fabuloso e marco aí da nossa arquitetura, e acontece com todo o desmonte, com a redução das verbas da área cultural, com todos os ataques, Fundação Palmares também, a maneira como ela vai tentando destruir a história, né? Nós somos muito ruins nisso no Brasil, né? A gente teve aí, pegar os centros aí das grandes cidades brasileiras, nossa arquitetura colonial, ela sobrou pouco da nossa arquitetura colonial. Isso foi sendo varrido. Eu vejo fotos de São Paulo, do Rio, de antes de que tenha havido a modernização, assim, eu lamento muito, e também acontece em outras áreas. Se pega um lugar que, infelizmente, eu não conheço, que é a Serra da Capivara, no Piauí, mas eu já vi documentários sobre uma coisa fantástica, aquelas pinturas rupestres, e você tem aquilo sendo vandalizado absolutamente a troco de nada, sabe? É simplesmente a pessoa vai lá e resolve rabiscar em cima porque acha que está, sei lá, fazendo o quê? Não, então, eu conheço a Serra da Capivara, é espetacular, mas isso que você está falando aí acabou de ter um processo que a TV Record perdeu, porque a Record foi gravar uma desses filmes deles aí, evangélicos, bíblicos, numa região de cavernas em Minas Gerais,
em Minas Gerais, onde há inscrições rupestres, inscrições, não se sabe porque não se estudou, né, de que momento, né, da nossa história, né, mais pinturas, e eles cobriram as pinturas com cal, porque ia atrapalhar a gravação. Eles foram condenados agora, se eu não me engano, foi 5 milhões, 6 milhões, mas não paga o estrago do patrimônio. Né? É irreversível, né? É irreversível esse tipo de coisa. Você tem réplica, é outra coisa, sabe? Você não tem, acabou. Então, é muito isso no Brasil. Eu lamento demais, assim, porque nós, assim, primeiro as nossas características dos nossos indígenas, nós não temos aqui, né, as pirâmides maias, nós não temos grandes obras como os incas deixaram. Agora, com o tempo agora, com tecnologia, vai se descobrindo na Amazônia muita coisa antiga. Você vê lá linhas, você vê lá coisas que são reminiscências aí de civilizações mais antigas. Mas são coisas mais discretas, sabe? São coisas... Agora, isso que a gente tem mais próximo, a Serra da Capivara é um exemplo, quero muito conhecer. Isso que a gente tem, a gente não valoriza, sabe? Esses lugares é uma deficiência nossa, realmente, assim, poucos museus, né? Sabe? As pessoas não frequentam museus, já se falou isso muito, tem igreja demais. Oi? Tem esse aspecto da não valorização, mais a tentativa de reescrever a cultura, a história nossa, né, por parte desse governo retrógrado também, né? Assim, sim. Então, as duas coisas juntas, elas já são críticas, né? Porque há uma tentativa de reescrever a história, de reescrever e de usar sua ideologia e tentar impor. Né? Como aconteceu com o Talibã ali, dá para fazer os paralelos direto, né? Embora seja diferente. Claro, lógico, são países diferentes e tudo, mas eu acho que sim, é uma pena, viu? É uma angústia. Como eu estava dizendo, no domingo eu estava tão angustiada vendo. Embora eu já soubesse o que ia acontecer, mas, enfim, a angústia sempre vem, mesmo que você saiba que vai acontecer. E a angústia que eu sinto no Brasil é de ver essas coisas acontecendo e a gente talvez nem perceba no presente o quão intenso está sendo. Porque talvez às vezes a gente só toma noção do estrago depois, né? Um pouco, as pessoas. Não estou dizendo a gente necessariamente, mas... Sem dúvida. Não é? Exatamente. Florência, Eumano, né, nos aproximamos, chegamos aqui ao nosso momento, né, quase 9h30, 1 hora de programa. Florência, foi um prazer enorme tê-la aqui mais uma vez. Vamos ter que voltar mais, vamos estar juntos. Antes de vocês falarem para se despedir, eu quero pedir a quem nos assiste, a quem está conosco, né, que compartilhe, dê os likes, que se inscreva no canal, que mande superchat, para que a gente possa manter a estrutura desse canal, que é um canal de debate democrático, que traz aqui todo tipo de opinião, de notícia, de informação, e que não temos dúvida, eu e o Eumano, né, que ele não fala muito disso, mas não temos dúvida de que são análises afiadas, né, são análises divergentes, né, dessa cesta, às vezes, muito comum, né, de opiniões tão iguais, né, e estamos nessa trajetória. A partir do fim do mês, né, a partir do dia 30, né, de agosto agora, né, eu estarei também à tarde, entre 5 e 6h30 da tarde, no canal da Revista Fórum, né, no YouTube, fazendo uma conexão aqui com a plataforma Brasília, como já temos, né, na TV 247. Florência, muito obrigado. Eumano, muito obrigado. Queria te ouvir e encerrando, Florência. Muito obrigada, eu que agradeço. E acho que é importantíssimo a gente ter esses canais aí de inteligência, né? De sair um pouco fora da caixinha também. E quero dizer que eu quero muito ler seu livro, Eumano, Nas Asas da Mamata, né? Isso mesmo, exatamente. Tem muita história lá, viu, para ver, ajudar a entender o que acontece aqui em Brasília e como isso, um escândalo ali de gastança do nosso dinheiro, uma coisa que acabou ficando um pouco escanteada aí, atropelada
pelos escândalos que o Ministério Público e o Judiciário quiseram, que foi o Mensalão e a Lava Jato. E deixaram de lado ali as passagens que envolveram o escândalo que envolveu mais de 500 parlamentares, gastando o nosso dinheiro. Fico muito feliz com o interesse, viu, Florença? Muito obrigado por sua presença aqui. Vendo que ele está ali atrás. O livro está ali atrás. É esse aqui, ó. Tá bom. Isso, já em venda, né, em diversos sites. Sim, em parceria com o Eduardo Militão, o Lúcio Lambranho e o Edson Sardinha. Foram meus colegas quando eu trabalhei lá no Congresso em Foco. Obrigado. Maravilha. Florência, até logo. Eumano, até logo. Muito obrigado.